vai pra frente, o caso é bem mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo. Não se preparou quando era preciso. Agora glória a Deus, irmãos. Estamos aqui no terminal Tatico para trazer uma mensagem de Deus para o coração de todos que estão aqui. E eu creio que pela palavra de Deus muitas almas serão alcançadas pelo Senhor. Peço que os irmãos se inscrevam no canal para cooperar com essa obra, porque ela é de Deus. Deus abençoe todos. O que adianta a alta posição do homem se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode o lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz. Se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, o outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te estremezar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Aproveite. Graças a Deus. A Bíblia Sagrada está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Nesta tarde está prestes a anoitecer, tem uma mensagem de Deus para o coração de todos que se encontram neste local. Jesus Cristo disse em João 8,47: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Mas vós, como não sois de Deus, não ouvem as palavras. Jesus falou, se referindo aos líderes religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, todos daquela linhagem que eram extremamente religiosos, conheciam a lei, o Torá, mas não davam ouvidos às profecias que estavam se cumprindo diante deles pela pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então Jesus falou assim para eles: vós não ouve as minhas palavras, porque não sois de Deus.
Eles não eram de Deus, porque não criam que Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus para restaurar Israel, para trazer a redenção ao povo judeu, porque estavam enganados em seus corações, pois acreditavam que viria o Messias para reinar politicamente e libertar Israel do poder dos romanos. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio não para libertar o povo de Israel do poder dos romanos que os subjugavam, mas veio para libertar eles da escravidão do pecado, trazendo a luz ao entendimento deles pela palavra de Deus e abrindo seus olhos que eram cegos. Eles estavam cegos e eles eram filhos do maligno, porque eles adoravam o mal, o diabo. E Jesus chegou a dizer para eles, está escrito no livro de Mateus, que eles tinham por pai o diabo, queria fazer e satisfazer os desejos do seu coração, porque ele era homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando falava mentira, falava do que era próprio, porque ele era mentiroso e o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo, e ele está enganando milhões e milhões e bilhões de seres humanos nesses últimos dias, através de tradições religiosas, na cultura, na política, sim, em outras coisas que no mundo há, que tem predominado e separado o homem de Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio para restaurar, ele veio para salvar. E eu vou ler uma palavra aqui no livro de Lucas, que escreveu o apóstolo Lucas, no capítulo de número 12, que foi uma parábola que Jesus Cristo disse. E disse-lhe um da multidão: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me impôs a mim o juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei, não tendo onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus Cristo, ele estava ensinando a sua gloriosa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, como está em Salmo, e luz para os nossos caminhos. E diante daquela grande multidão, Jesus, ele anunciava o reino, ele anunciava a vida eterna, a qual ele veio para dar ao pecador que cresce nele e entregasse a sua vida a ele.
mas a maioria daquelas pessoas que estavam cercando Jesus, aquela grande multidão, estava ali em busca dos sinais, dos milagres que Jesus Cristo, Ele estava operando, porque nunca houve milagres, nunca houve prodígios, maravilhas que acontecesse entre o povo de Israel, entre o povo judeu. Mas quando Jesus Cristo ele chegou, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele começou a fazer milagres, curando os enfermos, libertando os oprimidos, dando visão àqueles que estavam cegos, dando audição àqueles que estavam surdos, libertando as pessoas possessas de demônio. Ele chegou a levantar dezenas e centenas e milhares de paralíticos. Ele chegou a ressuscitar mortos. Então aquela multidão estava ali por causa dos milagres que Jesus Cristo operava, por causa do pão que ele multiplicava. Jesus chegou a dizer que aquele povo buscava ele não pela comida que permanece, mas pela comida que perece. E Jesus chegou a dizer-lhes: vós me buscais pela comida que perece, mas vós tem que me buscar pela comida que permanece, que é o pão da vida eterna, que era o próprio Senhor Jesus. E naquela multidão apareceu um que chegou até Jesus e interrompeu o seu discurso e disse assim: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus já foi sincero e verdadeiro como ele é, e falou: homem, quem me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele veio a este mundo para trazer a riqueza espiritual ao homem, a vida perfeita lá na glória dos céus, e dar também a felicidade. Mas o povo estava preocupado com as coisas materiais, e hoje não é diferente. A cada dia que passa, a humanidade se preocupa com as coisas terrenas, busca desesperadamente as coisas materiais, achando que a felicidade ela está em adquirir propriedades, em adquirir bens, em adquirir status, em adquirir fama. Mas a felicidade do homem não está nas coisas desta terra, porque tudo neste mundo passará, disse Jesus. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras jamais passará. O apóstolo João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências permanecem para todo sempre. Jesus, ele ensina na sua palavra, no seu evangelho, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus é a vida eterna, é a salvação da alma do homem da condenação, do fogo, do inferno, porque todo ser humano, eu, você, nós nascemos
condenados. Nós nascemos já em pecado, e o salário do pecado, ele é a morte, porque nós descendemos do primeiro homem que foi criado perfeito, mas em desobedecer somente um mandamento de Deus veio a morte, porque Jesus falou, dizendo a Adão, quando tu comeres do fruto que está no meio do jardim, tu morrerás. Ele morreu, tanto espiritualmente como fisicamente, e a sua morte resultou a morte de todos, como diz em Romanos, por causa de um só homem veio a morte, e a morte sucedeu a todos. Todos nós nascemos condenados, todos nós nascemos já reservados para o dia do juízo final, mas Deus, que é maravilhoso, Ele é amor, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar a alma do homem, morrendo na cruz no seu lugar. E aí Jesus falou para aquele homem acerca de um homem muito rico que tinha muitos bens, e esses bens ele produziu ali na terra que esse homem tinha em posse, e ele não tinha onde recolher os bens, que eram os frutos que a terra produziu, e ele falou consigo mesmo, não tenho aonde recolher os meus frutos, farei isto, derribarei os meus celeiros, farei maiores ainda, e recolherei todas as minhas novidades, e direi à minha alma, alma, come, bebe e folga, porque tu tens muitos bens por muitos anos. Mas Jesus falou assim, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tu tens preparado para ela? E Jesus Cristo, ele terminou dizendo assim, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que adianta você ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, tendo essa oportunidade que você tem, e rejeitar e continuar neste mundo, buscando somente as coisas materiais, as coisas terrenas, as coisas perecíveis? Quando chegar a hora da sua morte, você irá perecer, porque Jesus Cristo, ele disse assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, mas apertada é a porta, estreito é o caminho que leva para a vida, mas são poucos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem granjear o mundo todo, perder a sua alma? E Jesus falou, em todo aquele que de mim se envergonha, eu também me envergonharei naquele grande dia diante do Pai que está no céu. O que adianta você continuar nesta vida sem Deus, continuar trabalhando, continuar lutando pela sua saúde, continuar lutando pela sua família, se você ainda não tem um Salvador para a sua alma? Porque as Escrituras Sagradas, ela diz que destinado está o homem a morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9, verso 27, e em Eclesiastes está escrito no capítulo 12, sim, e no versículo de número 13, que Deus há de trazer a juízo toda a obra do homem, inclusive aquilo que está encoberto, quer seja má, quer seja bom. Deus há de trazer a juízo. Um dia eu vou descer à sepultura, você vai descer à sepultura, nós iremos morrer, e o que será da nossa alma que é eterna, se em vida nós não entregamos o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma a Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida? Mas este Evangelho do Reino, ele está sendo anunciado para você, ó homem, para você, ó mulher, que ouve, é hoje, para que Deus venha entrar na sua
vida e transformar e dar para você a verdadeira felicidade, a verdadeira segurança, a verdadeira paz, porque como disse Jesus, que a felicidade, a vida dos homens não consiste nos bens que possuímos, as coisas materiais, as coisas terrenas, o sexo, a droga, a bebida, a cachaça, a maconha. Isto não traz felicidade para o homem, não, porque o homem, ele sempre vai se deparar no momento de depressão, no momento de angústia que sobrevém em sua vida, porque tudo nesse mundo é passageiro, é um vapor. Salomão chegou a dizer: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo é um vapor, tudo é oco, tudo é vazio. Se o homem não tem Deus na sua vida e Jesus Cristo, que é a única propiciação pelos nossos pecados, que é o verdadeiro Deus, que é a vida eterna, nós estamos perdidos, nós estamos condenados. E Jesus Cristo, Ele está neste momento, através desta mensagem, trazendo para o teu coração a palavra de reconciliação, porque disse o apóstolo Paulo, e escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não nos amputou os nossos pecados, mas nos deu a palavra da reconciliação. Deus não estava em Maria, Deus não estava em Pedro, Deus não estava na Aparecida, Deus não estava em Maomé, Deus não estava em Buda, Deus não estava nesses falsos que estão aí neste mundo a enganando. Deus estava em Jesus Cristo, o único Filho perfeito, que viveu uma vida agradável, perfeita a Deus o Pai, e cumpriu toda a lei. E é através deste Filho Jesus Cristo que você tem a oportunidade de ser salvo, de ter a vida, a salvação da sua alma, porque Jesus Cristo, Ele é o único. As Escrituras Sagradas diz, lá na primeira epístola de João, se nós estamos na luz, como o Senhor Jesus está, e tivermos comunhão com os outros, o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. Só o sangue de Jesus Cristo pode purificar você do pecado. Só o sangue de Jesus Cristo pode te livrar do fogo eterno. Jesus Cristo, Ele está voltando, a sua vinda está diante dos nossos olhos, porque através dos acontecimentos que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, é o cumprimento das palavras que Jesus Cristo disse lá no sermão da montanha, quando ele disse que nos últimos dias haveria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, haveria fome, peste, terremoto em vários lugares, mas Jesus disse: não vos espanteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas é o princípio das dores. Nós estamos agora no momento do princípio das dores, estamos diante da profecia que está se cumprindo a cada dia, e você está aqui neste momento com a vida, porque Jesus Cristo está te dando vida, Jesus Cristo está te dando a oportunidade. As Escrituras Sagradas diz no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, ali diz que por Ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos e nós nos movemos e existimos por causa de Deus, por causa de Jesus. E esta vida que Deus te dá, que é passageira, Ele dá para você viver para a glória de Deus. Esta vida que Jesus te dá, que é passageira, Ele dá para você viver servindo ao Senhor, porque Ele, sendo o próprio Deus, Ele se fez homem, como diz as Escrituras Sagradas na carta de Filipenses, no capítulo de número 2 e no versículo de número 5, dizendo o apóstolo Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus.
mas antes aniquilou-se a si mesmo, e assumindo a forma de servo, e fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo dobre-se todos os joelhos que estão nos céus e que estão na terra, e que toda a língua confesse que só Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todo joelho se dobrará. Você tem dobrado o joelho diante de quem? Você tem dobrado o joelho diante dos ídolos, diante das imagens de escultura? Você tem se dobrado diante do que? Dos artistas que estão aí nas televisões, que estão aí no cinema, a qual você tem idolatrado? Você está se encurvando e se dobrando diante de quem? Das pessoas que cantam música, que são pessoas ricas, bilionárias, porque fizeram um pacto com o Satanás. Olha, você está perdido. Se você está nesta situação, se você não se prostrar diante de Deus enquanto você tem vida, não se arrepender dos seus pecados e não entregar o seu caminho a Ele, você perecerá eternamente no lago de fogo, aonde todos passarão a eternidade, que rejeitaram a Jesus Cristo, o Senhor. Este Senhor Jesus Cristo que disse ali para João, quando estava na ilha de Pátimos, em Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, ele disse: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, Ele é o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, Ele é o Ômega, a última letra do hebraico, mas Ele está no controle de tudo, porque Ele é o princípio, Ele é o fim. Toda a história está diante do poder dEle, e Ele terminará desde a criação, terminará do jeito que Ele escreveu a sua história. Você é uma vida que está aqui neste mundo, mas a sua vida, ela é como um vapor. Eu sou uma vida, nós somos uma vida, e a oportunidade é agora, nesta vida, de você entregar a seu coração a Jesus Cristo, o único Salvador, o único Redentor, o único Libertador. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Todo aquele que por mim entrar, sairá, achará pastagem. Jesus Cristo, Ele é o único. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 4, no versículo de número 5, que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai, a qual é sobre todos, por todos e em todos, há um só Senhor. Isaías falou, está escrito no capítulo 42, no verso 8, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, a minha glória a outrem não o darei. Ele é o único Senhor. Leia as Escrituras Sagradas para você não ser enganado pelas religiões, que é o grande comércio deste planeta Terra. As religiões é a causa de ganho, tem enganado milhões e milhões e milhões de pessoas com os seus ídolos, com as suas heresias, com as suas crendices, a qual não leva o homem a lugar nenhum, só leva o homem a sofrer e a perecer e a perder a sua alma e ser no final julgado e condenado por causa dos seus pecados. Mas as Escrituras Sagradas, ela é a lâmpada, ela é a luz. As Escrituras Sagradas, ela é a revelação
de Deus para a nossa vida. Nela você vai conhecer a Deus, nela você vai conhecer a Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, e nela você vai poder saber que se você não se arrepender enquanto você tem vida, você será condenado, você será julgado no fogo do inferno. Abandone a idolatria, abandone os ídolos, abandone a prostituição, abandone a pornografia, abandone este mundo que já és do diabo, como disse o próprio apóstolo João e o próprio apóstolo Paulo, que o Deus deste século, sim, o Deus deste mundo é o diabo, e ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória da luz do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Mas o Evangelho, ele é o poder de Deus quando ele é pregado para a salvação de todo aquele que nele crê. E nesta noite o Evangelho, o poder de Deus está sendo anunciado para o seu coração. Entrega o teu caminho a ele enquanto é tempo. Arrependa-te dos teus pecados, aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, e você terá um tesouro no céu, você terá uma vida eterna, você terá a salvação, a felicidade plena, a qual Jesus Cristo prometeu quando ele falou para os seus discípulos. Está registrado a sua promessa em João 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Que Deus abençoe a todos. Guarde essa palavra no seu coração, aproveite a oportunidade, entregue a sua vida a Ele e você será salvo. O apóstolo Paulo falou àquele carcereiro, quando ele queria se matar, porque estava preso, Paulo, junto com Silas, por causa da pregação deste evangelho que eu estou anunciando. Mas o anjo visitou a Paulo meia-noite, quando ele cantava hinos e louvores a Deus, e o cárcere daquele lugar tremeu, e todas as celas foram abertas, todas as portas daquela cadeia foram abertas, e o carcereiro ficou desesperado, pegou uma espada para se matar, e disse o apóstolo Paulo para ele: não faça isso, creia em Deus e será salvo tu e a tua casa. Faça você o mesmo, creia em Deus, creia em Jesus Cristo e você será salvo, você e a sua casa. Deus abençoe. E me leva até o céu.
de fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro. Glória a No teu Deus. colo altíssimo. Glória a Deus, glória a Deus. Não há ferrolho, nem porta. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus foi pregada pela misericórdia e a graça de Deus. E muitos ouviram. E pelo poder do Espírito Santo, Deus está trabalhando os corações, trazendo arrependimento. E naquele grande dia, nós veremos lá na glória muitas almas que foram salvas pela pregação do Evangelho e pela oração do povo de Deus nessa terra. Que Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Todos orem por essa obra. Se inscreva nesse canal para que os vídeos possam ser feitos ao vivo e permanecer já direto no YouTube para muitos ouvirem as mensagens que Jesus Cristo traz através dos seus servos nessa terra.